de forma geral, temas sociais nossos, temas do nosso cotidiano, o que a gente poderia cogitar, o que a gente poderia trazer na prática que o Ministério Público possa ser usado? Por exemplo, nunca veio no Enem, nós temos 20 anos de Enem, e nunca veio o sistema penitenciário, nunca veio. Pode ser que venha, por quê? Porque a gente sabe que Enem é governo federal e o presidente da República aí, ele defende uma bandeira forte em relação aos presidiários, que seria privatizar as penitenciárias e implementar o trabalho para que eles trabalhem lá dentro e, a partir desse trabalho, dessa mão de obra ativa, a partir desse estudo, eles possam custear a sua própria sobrevivência lá dentro, para que eles não sejam mais um custo tão alto para o Estado, certo? Tá. Se eu tenho aí um assunto social que nunca veio e que pode vir, o Ministério Público atua nesse assunto, que assuntos sociais ele pode atuar? Vamos lá. Só ainda para ilustrar, nós precisamos dizer que é o seguinte: o Ministério Público ele tem a competência federal e tem a competência estadual. Então, o Ministério Público ele ainda é dividido, tá? Para esclarecer. Eu tenho o Ministério Público no âmbito da competência dos estados e eu tenho o Ministério Público Federal. Cada um tem a sua competência delineada na Constituição Federal, tá? Então, por exemplo, uma demanda que eu já peguei, vou especificar. Por exemplo, demandas relacionadas às universidades federais, todas as demandas de universidade federal, ela está relacionada ao Ministério Público Federal. Demandas relacionadas ao ensino básico, ao ensino fundamental, ao ensino médio, estão relacionadas ao Ministério Público Estadual. Então, só para diferenciar as competências de cada um. Então, crimes federais, por exemplo, são relacionados ao Ministério Público Federal. Crimes da competência dos estados estaduais é a atuação do Ministério Público Federal. Por exemplo, tráfico internacional de drogas é um crime relacionado ao Ministério Público Federal. Tráfico de drogas no âmbito do território brasileiro, Ministério Público Estadual. Por exemplo, mais uma, brigas de torcidas, intervenção do Ministério Público Estadual. Eu lembro porque minha filha recentemente fez uma redação sobre esse tema, né? Então, é direito coletivo. Tem interesse do Ministério Público na atuação. Como, por exemplo, diminuir reduzir essa demanda nos estádios. Então, são temas que têm interesse do Ministério Público. Tem uma possível intervenção do Ministério Público. Por quê? É interesse da sociedade. O Ministério Público ele intervém como fiscal da lei nessas questões. Crimes ambientais, dependendo das áreas, por exemplo, o crime ambiental dentro de uma área indígena, ela não é de competência do Estado, mas federal, Ministério Público Federal. Então, nós temos que diferenciar exatamente a atuação do Ministério Público para ele poder fazer a atuação, assim como a Defensoria Pública. Nós temos a Defensoria Pública no âmbito dos estados e a Defensoria Pública no âmbito da União. Então, por exemplo, o que a gente poderia mais abordar? Demandas de presídio, realmente. Tem a execução penal, tanto da Defensoria Pública, a atuação da Defensoria Pública, que vai atuar junto com o Ministério Público, porque o Ministério Público também atua na execução penal, né? E tem interesse desses dois órgãos na atuação coletiva dentro desses presídios, dessas unidades. Né? Então, nós temos que aperfeiçoar o sistema. Ele é um sistema falido, deficitário, problemático, né? E que tem que haver intervenção do Poder Executivo, tá? Por quê? Porque a estrutura dos presídios, elas são atinentes ao Poder Executivo. O Poder Judiciário, ele faz intervenção quando, por exemplo, o Ministério Público, eu já fiz uma ação de interdição de presídio. Por quê? Porque eu fiz a visita
não estava adequada, estava completamente insalubre, a situação do presídio estava completamente fora dos padrões da lei de execução penal, né? E aí eu fiz uma proposição de uma ação civil pública contra o Estado do Pará, para poder não só fazer a interdição daquela unidade, como para promover uma reforma na unidade, para poder receber com dignidade aquelas pessoas que estão, elas não estão de castigo, elas não podem sofrer um castigo demasiado, elas têm que cumprir a lei. E para cumprir a lei, o Estado precisa promover condições suficientes e adequadas para que essas pessoas possam cumprir o que a lei determina.